Shutters on the sky, burning in your eyes. Look at me, baby, wanna catch on fire. 5, 4, 3, 2, Burn it in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't find. Exato. Bombou. E meninas da área da literatura, de letras, aí, de uma grande universidade, convidaram, me pediram, perguntaram quem era essa pessoa, mandaram mensagem. Então, ela eu vai já se encomendei. identificar. Vamos lá. Pode se apresentar, Carla. Você está Carla. num grande ambiente aqui. Você está em casa, fica à vontade. Casa sua. Olá, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de estar novamente com vocês aqui da Radioativa, né? Da nossa Radioativa. Olha só. Sempre Que bem-vindo. maravilha. É bom quando a pessoa já se integra na rádio, né? E temos mais um convidado aí, Marina. Sim, o Sérgio Maravalhas, nosso parceirão aí da fotografia, dos comentários, manda sempre uma dica para o Garagem Musical. Sempre bem-vindo, Sérgio. Tem que lembrar que a rádio é internacional, não é regional. Exatamente. E o trabalho da nossa convidada tem que ser divulgado, principalmente na língua portuguesa, em Angola, na África. Um abraço a todos lá, em Benguela. Opa, já estamos em do outro Miguel. lado do Atlântico, hein? Que maravilha, que maravilha. E eu estou aqui, você vai acompanhando também pelo TikTok, loureirovitor.adv, @loureirovitor.adv. E o Vitor não tem o C, loureirovitor.adv. Acompanha o pessoal que já está entrando aqui no TikTok. Um abraço a Beatriz, que está entrando, acompanhando a gente. Vou dar um oi para a Beatriz. O pessoal nos acompanha sempre no TikTok. É um dos melhores veículos para divulgar lives, sabia? Cara, que é o TikTok. Você está usando o quê? Eu estou usando o Facebook. E eu também estou no Facebook, mandando um abraço aqui, Maurílio, Marcelo, André, sejam bem-vindos sempre no Garagem Musical. Hoje, infelizmente, perguntaram da música. Não, hoje é literatura. Hoje é literatura, porque o musicista, infelizmente, cancelou a sua live de hoje conosco. Mas vamos lá, vamos ouvir a Carla contar Clarice Lispector, que fez muita influência no rock nacional. Sem dúvida. Cazuza, Chico César, Maria Bethânia. Vamos embora. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acredito assim, que a gente não pode, naquele pensamento oriental, a gente não pode se ver só o topo da montanha. A gente tem que pensar a jornada que a gente faz pelas flores no caminho. Então a gente vai recolhendo as coisas, né, no decorrer da nossa vida, nossa experiência, para fazer algo que realmente seja nossa opus alquímica, né? Nossa obra-prima, na verdade. E eu considero muito a minha tese de teoria literária, que foi uma tese que foi reconhecida e me deu o título de doutor honoris causa em literatura, né? Por ser algo inédito, porque eu coloquei Clarice Lispector junto a Gaston Bachelard e Carl Jung, conversando numa tábua redonda, numa época medieval, como eles fossem alquimistas de si mesmo. É que nem nós em volta aqui dessa mesa, aqui no Café Perfeito. Líquore, aqui, desfilando a literatura entre eles. Isso. E foi muito interessante porque, na verdade, é um espaço-tempo que não existe, porque eles não são necessariamente contemporâneos. Contemporâneos, sim. Mas, porém, as ideias deles são contemporâneas no sentido de elas se complementam. Tá, né? muito bem. Exatamente, é uma ideia muito boa. Olha, isso aí até mesmo uma peça de teatro seria muito bom, né? Porque daí faria Sim. exatamente essa representação com os atores, né? Traduzindo a linha de pensamento de cada um e aproveitando a mensagem do outro, não é isso, Mariana? Exato, Perfeito. e nós já temos uma tribo formada, né, Carla? Eu, ela e o John C. Vamos começar a escrever nosso enredo, né? A gente é de teatro, né? Eu sou do teatro. Então a né? gente pode até representar também. Claro, não tem, são muitas facetas numa única personalidade. Sim. Vamos lá. Então, a ideia eu fiz uma pesquisa do livro Água Viva,
que é um livro de 1974, Tá. que ela fala um tema universal, que é final de um relacionamento emocional, né? Quem não já teve essa situação, né? E como ela utiliza uma personagem não nominal e extremamente universal, Uhum. ela toca em todos nós. Uhum. Então, o livro passa a ser algo que mexe com a gente no sentido de nos colocar a refletir sobre a questão dos nossos relacionamentos, dos lutos dos nossos relacionamentos, o que na alquimia se fala fase Nigredo, que é aquela fase que tudo fica escuro, que é a noite escura da alma, né? Que depois a gente renasce feito fênix, né? Pegando as questões, assim, os caquinhos, né? E depois remontando o nosso vaso e ressurgindo, né? Ela tem uma pergunta difícil. Pois não. Posso? Claro, fica à Posso vontade, fazer? Vitor. Com tanta tecnologia que temos hoje, que até pensam por nós, o pensamento hoje, 2026, ainda existe o pensamento? A pessoa consegue pensar, raciocinar hoje, já que tem tanta tecnologia que pensa por nós? Você está falando bastante da IA? Não vou dar nome, né? Vou Dou fazer nome aos propaganda. bois. Tá anunciando aí aqui, não, né? ChatGPT não, né? Mas tudo bem, vamos dar uma chance para eles. Não é Marcos. patrocinador Ainda não. Porque o que acontece? Muitas pessoas eu vejo que fazem textos e colocam como autoria delas. E na Não. verdade quem fez os textos foi. Gaspar, nosso sócio lá na Mapa Imóveis, ele já editou 20 livros. Ele, né? Vou Sim. botar. Ninguém tá vendo a gente aqui na minha live, o pessoal tá vendo. Vou fazer aquelas aspas no ar assim, ó. Ele fez os livros. Fez nada, né? Ele deu um tema, deu um Daí enredo, desenvolveu. sei lá e tal, e faça. Aí aquilo desenvolve, né? 50, 60, 100 páginas. Mas tem como identificar isso hoje, né? Tem. E aí fica uma coisa, né? Eu já ouvi falar disso, tem editora que rejeita. Não, uma Tá coisa bem rejeitando. É que eles prática. testam. Você sabe que o pessoal, os acadêmicos, estão sendo pego, né, pelo professor. Isso. Exatamente isso. Quando ele manda desenvolver o trabalho, pensam que vão enganar, o professor faz um copia e cola e pergunta para o Google, hoje em dia para IA, né, de onde foi tirado o texto. E o computador entrega. Não, Entendeu? e eu vou falar uma questão que a gente pode ver no texto mesmo. Não existe o travessão grosso. Só a IA Quando a faz. pessoa vai se referir a fulano disse isso, ela não Isso. coloca a travessão? Ela coloca um travessão grosso que só a IA reproduz. A gente não tem no teclado do Aí computador. entregou. 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 Olha só. Nós na área de direito, sou advogado há 30 anos, né? Passei por várias fases de tecnologia. Eu comecei a advogar com máquina de escrever, a famosa Hamilton, papel ali, era isso. Comecei assim. A evolução veio, começou a máquina elétrica, depois a máquina eletrônica. Sim. E eu sempre, né, um passo à frente, até ter lá o primeiro computador, o 286, fósforo verde. Ah, é verdade, o Impressora- monitor era verde. Impressora matricial, tinha não sei se chamava Editex, um negócio assim, que era horrível, porque ele não tinha margeamento, não fazia nada, ele só fazia um texto na tela e você imprimia daquele jeito. Sim. Como era americano, eles não fazem margem à direita, só fazem margeamento à esquerda, né? Então fica horrível. Eu fico agoniado como jornalista e tudo mais, que eu não tenho margem à direita, porque parece que está mal formado, né? E o americano, esquadro, né? todo ofício, toda carta que eles fazem, eles não fazem o margeamento à direita do texto, né? E aquilo foi evoluindo e tudo mais. E eu consegui me adaptar há 10 anos, quando surgiu aqui o ProJude, onde o papel acabou, né? E hoje é tudo 100% virtual, né? Então, mas nem por conta disso que a gente tem que fazer um texto bom, para que a gente, né, fazer uma explicação boa, etc. Eu digo que os textos ficaram mais curtos, né? Porque assim é mais objetivo hoje em dia, mesmo porque os processos aceleraram muito. Agora, a IA, ela denuncia, isso tem dado um grande problema em todo o Sério Brasil. problema. Quando você pede um texto, uma petição inicial, ou mesmo uma contestação, e você aceita com que ela procure os julgados, e você não acredita, ela faz um julgado que se encaixa com uma luva, põe número de
processo, põe o nome do desembargador, Puxa, põe ela a tá tão Câmara. desenvolvida É uma assim. maravilha. A primeira vez que eu fiz, eu falei, mas gente, eu, Como assim? 30 anos de experiência, eu falei, mas fizeram pra mim, né? Aí fui, evidentemente, checar. Quando eu coloco aquele número de processo do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nem existia o processo. Entendeu? E tem muito advogado se deixando enganar, Aham. né? E o que acontece? Os tribunais, eles também fazem uma checagem da IA. E como fica a questão da autoria? Fica terrível, né? Porque os desembargadores estão pegando pesado em cima disso, Sim. porque isso se compara a uma própria, vamos dizer assim, não vou dizer tanto, mas um estelionato, que você está tentando induzir aquele desembargador com um julgado que não é verdadeiro. Né? É a mesma coisa você ficar dizendo, ó, o céu é verde, e aí você tira uma foto de um céu verde e tenta te induzir, fala, olha, eu olho para cima, vejo um céu verde e tal, e todo mundo sabe que não é, mas você quer induzir. Um julgado, ele serve para dar uma orientação, né? Uma orientação do que já foi uma matéria semelhante àquela que foi julgada, né? Mas aí vem que não é verdadeiro. Mas ela se torna tão convincente assim? Não, sim, para o juiz é uma orientação para o desembargador. Porque nem todos os juízes, todos os desembargadores do país não têm tempo para ler todos Eles os não julgados. leem. Não tem, não é que eles não leem, Eles não tem pegam uma tempo. síntese, Eles não têm tempo. Ah. Então quando você diz, olha, este caso aqui, lá em Pernambuco, lá em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, foi julgado desta maneira. Certo. Tá? Então o juiz dá uma olhada, pode se convencer. Mas se aquele julgado foi tirado na IA e não é uma verdade. Então é exatamente o que você está dizendo. Um livro, um texto, e ele peca, porque enquanto é um romance, enquanto é uma história, né? História, às vezes é uma história com ES, né? Você tudo bem, uma história. Agora, se é um trabalho científico, aí já não, né? Porque você vai pegar bases erradas. E já perde o valor, né? Você pega a base errada, você vai, né, trabalhar em cima de uma coisa científica, né? Mesmo teu ramo, que é psicologia, também você precisa de uma coisa fidedigna, né? Sem dúvida. Porque se você pegar um texto que vai induzir alguma pessoa para aquela patologia, que a pessoa vai ver, não é bem aquilo. Mais ou menos assim, ó, você vai tomar tal remédio para recuperar aquela ansiedade e tudo mais. Aquele remédio não é próprio para aquilo. É complicado assim você fazer um laudo que não seja da tua autoria, né? Porque na verdade o que acontece é que muitas vezes a internet ela abre um espectro de várias opções, né? E no final pode não necessariamente ser algo que seja fidedigno. Muito bem, estamos na Rádio Ativa, programa Boca News, diretamente do centro de Curitiba, da Boca Maldita, aqui, Galeria Tijucas. Nós estamos no Café Licori, na Sobreloja. Você que nos ouve na Rádio Ativa, venha. Se você estiver em Curitiba, na região, estiver passando por Curitiba, venha aqui. Nós começamos por volta de 10 horas e é para terminar 1 da tarde, Maninho. A gente consegue? Eu acho que hoje vai ser mais cedo. Hoje é. Hoje vai ser mais cedo. Há uma chuva muito forte, né? A gente vê que realmente, daqui onde nós estamos, nós olhamos pelas janelas, conseguimos ver os movimentos, evidentemente. Passear no calçadão com chuva não é muito atraente, né? Embora o pessoal tenha que vir comprar presente para a mamãe, que nem Ah, é nós verdade, estamos gravando amanhã, sábado, né? amanhã é dia da mamãe, mas eu né? vi Você tem falar- sua mãe viva ainda, mora aqui em Sim, Curitiba? claro. Mas eu ouvi falar que as lojas vão ficar abertas até amanhã, justamente por isso. Então tem aquele negócio do atrasadinho, Você né? quer fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo e Só vol- música agora. Vamos lá, já voltamos. E do jeito que a Carla gosta, né? Vamos lá. Que é os Beatles. Não é isso, né, Sim, Carla? sim. Ah, essa música eu adoro. Ok, pessoal, estamos de volta. Foi esse intervalo. Estamos de volta. Nós estamos aqui no centro de Curitiba, no Café Licori, com o programa Boca News, acompanhando também do Marina, que faz conosco aí o Garagem Musical, traz os artistas. Por quê? O que é o Garagem Musical? Escutem você que é aquele que quer se apresentar numa rádio, quer trazer sua música, sua composição.
E a gente sabe que as 40 rádios que tem aqui em Curitiba, nenhuma abre esse espaço. Deu essa chance. Deu essa chance. E a Radioativa dá essa chance. O Marino tem um programa, às 7h30 da noite, ele entrevista, ele chama as pessoas para entrevista, para música, vai o pessoal tocar lá na rádio, é aquela coisa dos velhos tempos. E você que está nos ouvindo, entre em contato com o Marino vai passar o celular dele, mande MP3, mande um pouquinho histórico da sua vida, o que ele Um release, uma release. biografia, né? Isso. Como é que ele entra em contato com você, Marino? 41 98 440 4316 no Garagem Musical. Muito bem, acompanhe a Radioativa, nossas mídias sociais é pelo @RadioativaCWB, simples assim, tudo junto, Radioativa CWB, e temos uma entrevistada hoje, quem está conosco aqui, Marino? A Carla Ramos, vamos lá, Carla, conta tudo pra nós agora. Conte-me tudo e não esconda nada, psicólogo. O pessoal tá Psicólogo, pedindo aqui. a gente às vezes tem medo que ele entra na mente da gente, né? Ele sabe o que nós estamos pensando, Tem medo. não é? E isso eu sei porque meu filho é psiquiatra. Entendeu? Uau, que E legal. meu filho me convidou para almoçar, dá medo? Ele fala assim, o último questionamento foi esse, vamos almoçar. Pai, você criou a rádio, né? Por quê? Olha só. Ai, meu Deus. Te colocou Eu no falei, divã. Falei, porque eu gosto, meu filho. Você sabe que eu sou radialista há anos, né? Mais de 10 anos radialista, apresentador de televisão. Certo. Mas por quê? Né? É difícil a conversa. O pior é me conte mais sobre É, isso. Mas Vamos vamos lá, explanar, né? Fale mais a Vamos, respeito. fale mais a respeito. Mas vamos lá, Então, calma. mas é uma maravilha de pessoa. Isso. Vamos contar no contexto do que nós precisamos ouvir, porque tá todo mundo perguntando, cadê a Carla? Cadê a Carla? Manda lá, Carla. Então, a minha trajetória lá, que eu falei para vocês da questão da gente observar as flores pelo caminho, né, antes de chegar no topo da montanha, eu comecei com psicologia, daí em psicologia hospitalar, eu escrevi O Olhar de Kiron frente à realidade da AIDS. É como se Kiron, o curador ferido, viesse pro nosso tempo e desse de frente com uma doença que ele não sabe como curar. Então, como que ele vai lidar com essa vulnerabilidade humana, com essa limitação, e quanto que nós, como profissionais de saúde, também lidamos com isso, Claro, claro. né? Porque a cura, na verdade, pode ser extremamente simbólica, Tá. né? Não necessariamente algo físico, nesse Mas, caso Carla, não o que tem me como. intriga é o seguinte, veja bem, uma doença que você pode alcançar por exames, né? Então lá, um braço quebrado, você está vendo que o braço está quebrado, o osso está saindo ali, outras doenças você identifica, faz um exame de sangue, mas a doença da mente não é fácil. Como identificar, né? Isso eu acho porque você não, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho um burnout, eu tenho uma profunda, assim, uma depressão profunda. E ela já se divide, né? Os CIDs das doenças, eles aumentaram consideravelmente, eles subdividiram, né? Porque antigamente, né, falava, a pessoa tem uma doença mental, ponto, acabou. Hoje ele tem um espectro grande, né? Queria que você comentasse a respeito disso. Tem um novo DSM que vem com anexos. Anexo, Que é a subdivisão de outras Isso é que eu acho um mistério pela conversa, por conversar com a pessoa e você conseguir chegar, né, na patologia dela, né, o âmago dela, qual o tipo, né, de depressão que hoje subdivide. Então, né, você tem o PMD, né, tá aí, como é que você vai identificar? A questão do autismo, né? Também. Todo mundo quer O ser grau, autista. Não, mas o grau, né? De 1 grau, a 5, né? Vamos mudar do grau 1 para 2, que é o 2 para o 3, o 3 para o 4, o grau máximo, né? Que a gente chama de grau de suporte, né? Seria necessariamente, quando o autista ele é verbal, a gente está no grau 1. Tá. Se essa criança é estimulada desde pequena, ela já consegue... Ela consegue modificar de um grau 2 para um grau 1. Porque o grau 2 é o autista que não é verbal. Tá. E o grau 3, ele já vem com a comorbidade de DI, de deficiência intelectual. Tá. Daí é um autista que tem uma dificuldade muito grande de diminuir os graus
Marino, vamos para um pequeno intervalinho Vamos, e já vamos voltamos. tentar. Isso. Devido a uma sirene insistente. Ah, é. Parar. É isso, tá É. entrando o microfone Não aqui. tem o que fazer. Olha lá, ó. Mas o que que é? É um carro ali, O ônibus de turismo encostou. É o teu no carro, olha lá. Teu carro, ó. Marino, eu acho que o ônibus de turismo encostou no carro ali, você acredita? É, enquanto ele não parar, Ah, ele tá aqui, ó, embaixo, aqui. Tá faltando uma câmera que Deixa eu até foca fazer vocês uma e coisa. joga no YouTube. então, Tem uma mas- câmera. Uma Mais pra frente panorâmica. você vai fazer. Tem que ter uma A gente panorâmica. tem essa Aparecer ideia. no YouTube. Ó, A gente tem essa espera só um ideia. pouquinho, a gente já volta enquanto não... Não, Uma aí não vai câmera adiantar, foca. aí tem que Sim, a revisar. panorâmica. Aham. Vamos esperar, vamos. Muito bem, Fazendo os pessoal, bastidores você está aqui. acompanhando aqui pela Rádio Ativa, o programa Boca News, né? Você quer conhecer a Rádio Ativa? www.radioativacwb.com. Não tem o BR, tá? É internacional. radioativacwb.com. Quer mandar o seu salve, quer entrar em contato com a rádio? 419-8842-5151. Vou repetir, anote. 419-8842-5151. Venha conversar conosco. Temos essa programação. Esse programa que você está vendo aqui na gravação, ele vai ao ar na Rádio Ativa de terça até a outra segunda-feira, todo dia às 9 da manhã, inclusive sábado e domingo. Você escuta esse programa editado para que os melhores momentos vão ao ar aqui na Rádio Ativa. Ok, pessoal? Nós vamos fazer um intervalinho, mas já voltamos. Daí eu queria comentar contigo, Vitor. Ah. É que eu penso todas essas monografias transformar em livro. 88 pessoas. Yes! Vamos lá. É uma audiência. É. Veja só, uma coisa que todo mundo é autista, todo mundo tem um pouco. Aí todo mundo tem um pouco de ser viado, todo mundo tem um pouco de ser alcoólatra. Um pouco de ser viado, eu espero que não. Tudo idiotice. Para começar, o autista não devia nem existir. Na verdade, é complicado dizer que não devia existir, porque é uma comorbidade que nasce com a pessoa e não se sabe durante a gestação o que ocasiona uma pessoa autista. Estão falando que é uma substância, uma enzima a mais que tem no cordão umbilical da mãe. Mas é na junção do pai e da mãe que tem essa questão da enzima a mais. Mas o ser humano normal, legal, já é uma porcaria, imagine autista. Não, mas não é deficiente mental. O autismo, ele tem uma dificuldade muito, muito grande de ter filtro dos sons. Então, tipo, eu tô conversando contigo aqui, Sérgio. Alguém tá abrindo um papel de bala lá atrás, o autista vai ouvir o papel de bala lá atrás. Clac, 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 num som enorme, sabe? E daí ele entra em surto porque os sons ficam muito fortes na cabeça dele. Mas antigamente não tinha esse negócio de autista, nem existia isso. Na verdade, o que acontecia é que eles viram muito no advento da pandemia. Porque na pandemia os pais ficaram em casa e começaram a observar as crianças. Daí, no observar as crianças, foi que eles viram essa questão do autismo, a questão da aprendizagem lenta, do borderline. Porque os pais ficaram olhando as crianças na pandemia. Não tinha lugar para ir mais, né? Não tinha lugar para sair de casa para trabalhar, não tinha desculpa. Então tiveram que ficar observando as crianças. Daí eles descobriram que as crianças deles tinham algumas questões que deveriam ser vistas dentro de uma visão mais psicológica. Todos os autistas que eu conheci carregam um crachazinho me esfregando na cara da gente. Eu sou autista, viu? Sou autista. Se você me insultar, eu vou chamar a polícia, vou te prender. Estão ameaçando a gente. Daí você tem uns autistas agressivos, né? Daí deve ser mais ou menos grau 2, porque o grau 1, a pessoa, ela convive legal assim na sociedade. Porque o grau 1 é o antigo Aspen. Daí eles mudaram a nomenclatura Aspen, porque Aspen era o sobrenome do médico que descobriu o autismo, e o que aconteceu é que ele era amigo pessoal do Hitler. Então, para essa questão assim não ficar muito ligada à questão de política, eles fizeram essa mudança de nome. O ser humano, como eu falei, normal, legal, tem o natural e o normal. O natural é o quê? O normal tenta ser o que não é.
Tá, numa visão assim, sim. Eu Questão sou da natural. normalidade. Eu sou o que eu sou. Normalidade é o que você tá dentro da média da quantidade de várias pessoas da tua espécie que representam daquela forma. Isso seria uma normalidade. O normal é ser o que não é. E o natural é o que é. Se você quiser aceitar com meus defeitos. Tá desistindo? Não, tem que. Tá dando conflito na mesa. O que é? A mesa tá brigando com a mesa. A mesa tá conflito brincando. com a mesa. Exatamente. Eu queria só regular. Eu tentei ver quem que é o dono lá do. Não deu? Não? Ele ainda está em alarme, não. Tá em alarme. Mas parou. Não, parou, mas já volta, né? Parou Cada 15 momentaneamente. E 15 ele tá- minutos volta. E ele tá com o pisca. Não, mas o cara tá dentro do carro lá, o pisca tá ligado. Não, então estragou as meninas aqui não sabiam de quem que é? Eu nunca deixei o carro com o alarme sair. ligado. Tem que. Ah, não, agora ele evitar chegou que lá. dispare. Chegou? Então tá, vamos vamos lá, continuar então. Vambora. Estava explicando para ele que o autismo grau 1 antes se chamava Asper. Só que daí eles mudaram a nomenclatura porque o médico Aspen era amigo do Hitler. Daí eles tiveram que mudar a nomenclatura para não ficar ligado à questão da política. Ah, não sabia disso. Daí ficou só suporte 1. Que legal, não sabia. Opa. Godeus. Ô louco! É Beatles só que pode, ela gosta só do Beatles, né? Eu gosto de rock clássico. E quem? Rock clássico. Ah, rock clássico é assim, todos Isso, eles, né? é. Igual. Mas é que o Beatles ele cai legal nesse gosto mais de- contexto. Sim. Rufos do sol. Som bom. 2, som. Tá baixo. Tá baixo. Vamos ver. Aí, agora sim. Vambora. Som. Só tirar o pau. Pessoal, estamos de volta. Programa Boca News aqui pela Rádio Ativa. Estamos aqui no centro de Curitiba, no Café Líquore, na Galeria Tijucas, tradicional ponto de encontro de políticos, pessoal frequentador, pessoal formador de opinião, donos de jornal, de rádio, que comparecem aqui. Hoje nós estamos fazendo a 19ª edição, ou seja, 19 sábados seguidos, e a gente nunca falha. Pode chover canivete, né, Marina? Que o Marino vem, Pode chover, pode dar terremoto, pode dar furacão, que mas eu gosto do que eu faço. nós gostamos muito do rádio, É. por isso que nós estaremos aqui todo sábado. E esse programa você está ouvindo na Rádio Ativa, mas ele fica uma semana no ar. Então, todo dia, 9 horas da manhã, você pode ouvir novamente, né? Acompanhar o programa. Acompanhar, por exemplo, né, os ensinamentos que a Carla está nos passando aqui, Então, que é muito A importante. gente já está fazendo pergunta aqui para Carla. Aham. Isso. Carla, conta no contexto geral. A psicologia, a literatura, Clarice Lispector. Como tudo isso mexeu com o teu âmago, com a tua mente, Sim. o teu espaço, o universo. Maria Helena mandou essa mensagem. Legal, Maria Helena. Na verdade foi assim, eu comecei com a psicologia, daí fui para a psicologia hospitalar, porque tinha aquele desejo de... quando a gente sai da faculdade, assim, com uns 20 e poucos anos, a gente tem aquela vontade de salvar o mundo, né? De fazer a nossa diferença ao grande todo, né? Aí lá estava eu na psicologia hospitalar. Aí, após a psicologia hospitalar, eu fui para Floripa e eu tive um convite para falar a respeito de um trabalho que eu estava fazendo, que era a Roda das Deusas, em busca do feminino, que era uma proposta do feminino primitivo, né, do feminino sagrado, mas em 2006. Então, era uma proposta bem inovadora para a época. E eu fui entrevistada no programa Saúde.com, né, do Canal 20, e daí do Canal 20 eles me convidaram para apresentar o programa. Daí eu comecei a apresentar o Saúde.com. Aí acontece que, quando eu vi a necessidade que eu tinha de passar essa informação, o quanto é importante a gente ter a manutenção de nossa própria saúde, principalmente porque a gente viu na pandemia, né, que foi muito complicado a questão da saúde, eu fui buscar fazer marketing e propaganda para aprender a vender meu peixe. Daí, quando eu fui aprender a vender meu peixe, eu
escrevi sobre o sonho de consumo entre a interface do simbólico com o real, né? Futuramente vai sair um livro também sobre isso, Que legal. que é a ideia da psicologia, Uhum. como cria a identidade para um objeto para ele se tornar real. É a narrativa que a gente faz no objeto que desperta o sonho de consumo, né? E com isso eu entrei em contato na pandemia, daí foi com mestrado de teoria literária. Uhum. Eu li o Água Viva do Clarice Lispector e vi que ela escreve em fluxo de consciência. Agora complicou, Mariana. Não, mas ela... Escrever em fluxo de... Vamos lá. Ela escreve em fluxo de consciência. Ela escreve como ela está pensando, sem filtro. E o Água Viva também, ela Eu, mostra... acontece comigo assim quando eu fico nervoso. Perfeito. E a Água Viva... Fala tudo, né? A Água Viva, como eu já disse na outra entrevista, é um caleidoscópio de facetas da personalidade. Perfeito, da personalidade humana, personalidade né? humana, cara. Impressionante. Você encontra tudo dentro de uma única pessoa. Sim. E no momento Eu li que ela esse livro, eu li escreve. esse livro, Você leu? claro. Que legal. Porque a Clarice Lispector, só dando uma ênfase, a Clarice Lispector para mim foi muito importante porque eu era muito fã do Barão Vermelho. Ah, entendi. E eu lá por volta dos Do bilhetinho azul dele. E isso, o bilhetinho azul que o Cazuza fez em base aos poemas da Clarice. Porque a Clarice escrevia muita coisa, né? Sim. E o Barão Vermelho ficou focado na Clarice e eles fizeram muita coisa. Assim como o Raul Seixas com o Paulo Coelho, o Made in Brasil com o Fernando Sabino, outras bandas, né? Se apropriaram, vamos dizer entre aspas, fizeram muita amizade, né? Paulo Lemins e Blindagem. Eles se apropriaram de muito conteúdo literário. E o Cazuza e o Barão Vermelho, na verdade, não só o Cazuza, mas o Barão Vermelho como um todo, eles se apaixonaram por Clarice Lispector. Sem dúvida. E é um dos posicionamentos que você está no garagem musical por isso. Sem dúvida. E ela é apaixonante mesmo, porque na verdade ela foi extremamente pioneira para nós mulheres, né? E a gente voa porque Clarice nos ensinou a caminhar, né? Caminhar. Porque, Enfrentar, na né? verdade, Enfrentar, ela tem uma frase muito linda que ela diz assim: após o medo vem o mundo. E é verdade, na hora que você consegue lidar com o teu medo, você tem um mundo pela frente. Muito bem, Né? olha só. Você quer conversar com a Carla? 419-8842-5151. Mande o seu recado, mande sua mensagem. Tô gostando. Vamos fazer uma pesquisa para ver se ela... O pessoal falou, né? Que ela Não, o precisa ter pessoal um programa. tem é que assim, ter o pessoal, tempo eu não dela, posso né? falar nome de universidade, né? Porque, É. mas o pessoal que frequenta uma grande universidade aqui pediram o contato da Carla. Universidade Logo- nos patrocina. Isso, logo após a entrevista dela no Garagem Musical durante a semana. Inclusive o John C. conhece um professor que conhece a Carla, já tiveram, né, uns estudos, não sei se foi professor, aluno, professor, mas conhece também e já comentou sobre isso no ar. Né? E aí é interessante, né? Temos a presença da Carla sempre dentro dos nossos programas. Que legal. Bem na nossa rádio. É isso aí. E voltando lá à questão do fluxo de consciência, Isso. o que acontece? A gente sonha imagens. No momento que a gente traz essas imagens para nossa razão, para o nosso consciente, é que a gente cria palavras e interpretação daquelas imagens que foram no sonho. Então o livro dela é totalmente imagético e onírico. Sim, sim. Por quê? Porque ela fez, sendo uma pintora, a primeira vez que está aprendendo a escrever. Então ela só fala por imagens. Então ela fala assim: hoje eu acordei deprê e eu pintei uma gruta, e nessa gruta tinha um animal no fundo e esse animal fazia um som muito estranho. Então você cria qual é a tua gruta. O teu animal, ele é escuro ou ele é psicodélico, assim, todo coloridão. Que som que faz esse animal? Então você vai entrando na história dela, né? E você vai criando junto com ela. Sim, isso que é fluxo de consciência. Isso. Aí eu chamei o Jung para explicar o que é esse fluxo de consciência. Sim. Daí ele veio na Távola Redonda para conversar com ela e comentou que o inconsciente é feito de imagens
enquanto as palavras pertencem ao consciente. Uhum. Então, o meu livro que vai sair, que é Palavra Pintura na Literatura, é exatamente esse dinamismo da palavra com a pintura. Uhum. E a pintura no sentido imagético. Uhum. Marina, você sonha em preto e branco ou colorido? Na verdade, assim, dentro de um aspecto sentimental, emocional, eu consigo visualizar e ouvir no contexto de cada sonho que eu tenho, ou pelo menos a necessidade de expressar um momento, uma personalidade. Para mim é na música, eu consigo ver isso, ouvir isso, e eu consigo ouvir a música como um complexo, do início, meio e fim, a composição completa. E o meu posicionamento de palco nessa música é colorido. Olha aí, Que é um legal. artista, hein? Marina não é fácil. Não. E o Marino tinha um gravadorzinho que ele compunha, né? Quando eu cumpri. Ele levava para tudo que é lugar o gravadorzinho. Na verdade era um Walkman que gravava, né? Walkman que gravava. E aí ele fazia uma fita, cassete, Ele levava sabe na começar, né? rádio. Aí o pessoal, não, fique tranquilo, acompanhe nossa programação que nós vamos tocar durante a programação. Ele ficava o dia, gastava pilha lá o dia E aquele inteiro. Walkman assim que ia 12 pilhas, né? Ah, sim, Não é aqueles que vai aqueles que vai duas, colocando, que vai né? colocando Não outra pilha. tocava música o dia inteiro, Pô, que aí frustração. frustração e tudo mais. Por Mas isso, agora ele é. por o isso ele é Garagem Musical. agora, exatamente, ele dirige o programa exatamente para dar chance Opa. não só, nós Ó. estamos dando chance inclusive para o pessoal da noite também, né? Porque nós temos Sim. muitos artistas anônimos, artistas que cantam bem, sabe? Já trouxemos aqui vários que tocam muito bem. No sábado passado trouxemos o Jota, que sabe, ele tem um estilo todo próprio dele, entendeu? Ele é uma orquestra Sozinho. humana. É um showman. É verdade. Ele toca bateria com playback e vai embora, cara. Ele faz É uma impressionante. Que joia. O que é uma pizzaria? Essa história, o Jota, o Marino, conheceu porque nós fomos lá jantar lá, foi ele, o Cid, minha esposa, e foi desse jeito. Perto ali dessa pizzaria a minha filha deixou o carro e viajou. Sim. Ficou lá um mês parado o carro. Claro que a bateria descarregou, né? Aí aquela história, paps, bateria descarregou, né? Aí o paps foi lá resolver. Recarregar a bateria. Liga pro cara, o cara falou, olha, tá corrido o negócio, vai levar uns 50 minutos, tal, para o rapaz do socorro chegar aí. Aí ela de noite falou, vou jantar. Aí o cara falou, do lado aqui tem uma pizzaria chamada Armazém. Entro nessa pizzaria de paletó e gravata, o dono lá veio e falou, você é advogado, né? Claro, lá veio aqui na lapela, claro. Eu também, O anel também. E aí eu falei, não, eu era advogado, agora sou dono de pizzaria, né? Aí eu falei, não, uma vez advogado, sempre advogado. Mas eu fui, sentei, me serviram muito bem, e o Jota tocando. Olha que Quando joia. ele sentou lá para falar que ele tinha um estúdio, né? Aí o Jota escutando, eu falei, você tem um estúdio, tem uma rádio e um estúdio, tem muito a ver, Complemento, vamos ó. conversar aí, né? E o Jota fez o intervalo do cafezinho da água, sentou à mesa, falou, com essa história de rádio, não sei o que, tal. Aí convidamos e tal, e o Jota é um pretenso também, Sim. fazer a parte dele, musical, na rádio e tal. Mas estamos só aguardando. Aí veio da entrevista o ar da graça dele, né, Que Marisa? joia. Muito bom, muito legal. Uma pessoa também em viagem europeia, né? Pessoa que vai para fora, a cabeça, né? Abre Sim. bastante, né? Carla, o pessoal ali. Tá perguntando? Eu acho que é de letras. Então, Perguntou exatamente sobre o prêmio. Foi um prêmio, né? ganhei. Isso, explica lá para ela. Paula, isso. Alguma coisa neve aqui. Ela Tá. perguntou. E eu ganhei um prêmio do Instituto Brasil Suisse, que se chama Nouvelle Étoile, Nova Estrela, né? E pela minha poesia, porque eu pensei o seguinte, existe o toque de Midas, que traz tudo para a matéria. Por que não um toque que traz a alma, né? Daí ficou o toque de Hermes. Não. Guilherme, olha lá, mitologia grega. Sim. Mitologia grega.
Mas isso... Aliás, os personagens da mitologia grega fizeram base das personalidades para estudo da psiquiatria, né? Do Jung Então, também. Do Jung, né? Então tem lá Psicologia e psiquiatria. o complexo de Édipo, né? Isso. E aquele paixão pela mãe, aí nós temos e vários outros, A né? Eletra, Ah. né? Complexo de Eletra, que é a menina paixão pelo pai, né? Então. Que é a triangulação feminino. Uhum. Aí, na verdade, o Jung ele propõe dentro da psicologia analítica os símbolos universais. Então, ele vai beber tanto da alquimia quanto da filosofia, tanto da mitologia grega, para dizer que a gente tem uma mitologia pessoal. E cada um vai buscar qual é a sua mitologia Então nós temos pessoal. os deuses dentro de nós, Sim. os deuses passeiam Mas pela nossa Somos Não, deuses e deusas. São as facetas, né? Perfeito. As facetas da personalidade que a Lispector já Perfeito. redigiu isso no Água Viva. A Clarice Lispector, É. ela teve um comentário que ela escrevia palavras de feitiço, né? Sim, Ela foi tida sim. como bruxa nesse sentido, assim. Porque Sim. realmente as palavras dela nos traz desperta o nosso inconsciente. Isso. Porque no momento que ela está falando com a gente em fluxo de consciência, ela está falando de inconsciente para inconsciente. Uhum. Porque não tem o filtro da razão. Não tem razão. Nós temos outros aí, nós temos Eros, nós temos Sim. Minerva, né? Que é A psique, né? Coitada também. Minerva, né? É muito interessante aí. Eu li quando adolescente a mitologia grega, ele realmente é muito interessante. Tem né? os Zeus. O Zeus é o Todo-Poderoso, né? Aham. Que teve filho com todo mundo. E é interessante que ele coordena, né, e chama atenção, né, quando um daqueles deuses não faz o certo. Sim. E aí ele resolve trazer um deus homem, né, botou Hércules na Terra, que era o preferido dele. E aí ele sofre as mazelas humanas, porque ele se tornou um deus homem, né? Então ele tem que vir à Terra e ter os conflitos humanos. Ele tem que fazer os 12 trabalhos, né? É Coitado do Hércules. interessante mesmo. Assim. E reflete na sociedade, porque você busca esses personagens, eles têm no dia a dia, você encontra, né? Cada um no seu. Sim. Você dá para identificar o tipo da pessoa, né? Como é que ela vai. Eu que acompanho, tenho 7 netos, a gente acompanha. legal. É aquele que você viu na foto lá. Né? Então a gente acompanha o quê? O jeitinho de cada um. O jeito de cada um. Né? Tem um que é engraçado, tem outro que é introspectivo, tem outro, sabe, que é mais intelectual e assim vai, né? É impressionante isso, como a gente vê a personalidade. E sempre falar, né? Você tem 10 dedos na mão, você pode ter 10 irmãos e cada um são diferentes. Sem né? dúvida. E na verdade a mitologia grega ajuda você também a reconhecer as personagens, né? E as personas que tem nas narrativas, né? É isso aí. Vamos fazer mais um intervalo, Marino? Você que manda, Carla, tudo bem? Eu mando Intervalo, não, a gente participa, vamos com a Então Carla fazer um vamos. pequeno intervalo. Pessoal, vocês estão na Rádio Ativa, programa Isso. Boca News. Programa Boca News que é gravado Isso. todos os sábados a partir das 10 horas. Venha conhecer o pessoal da equipe aqui da Rádio Ativa. Nós estamos no Café Líquore, na sobreloja, né? Você vai chegar embaixo e falar, ué, cadê o pessoal da rádio? Não, você sobe uma escada, você uma sobreloja. Nós temos um visual muito bacana aqui, um blindex. A chuva já parou, porque nós estamos sofrendo com a chuva. Quem sabe o pessoal vem passear. Não é? Se anima, estão pedindo para se animarem. Vamos lá. E virem Venham- aqui. Venham prestigiar Muito aqui bem. no Café Licore, na Boca Maldita, venham participar do Garagem Musical junto com o Boca News. É isso E aí. para quem quiser participar mais para frente, é no telefone da rádio. 419-8842-5151. Vamos para um pequeno intervalo Vamos. e já voltamos. Bora. Um pouco sem um assunto, termina. Tá legal. Aí, pessoal, escutaram o contato, né? Eu já fiz live no Facebook, no Instagram e no TikTok. Que joia. Isso. No dia do dia 9, né? Daí depois eu consigo esse material, Vitor? Claro. Do Insta, Isso. tudo. Só que Pagando bem. Ah, que bom que tem. Não. A gente faz uma atualização e daí manda para você. Ah, É por legal. e-mail daí, tá? Tá joia. Gente, acho que tá chovendo ainda, hein? Tá chovendo. Barulhinho. Não deu certo de fazer porque o alarmista saiu aí. Que bom. Mas aquilo entrou
Não sei se o Ney consegue suprimir, se consegue tirar o... Consigo. Mas será que bateu o carro? Nossa, Ou foi só Não, o não, vento ele entrou, passando? eu acho que a chave dele Se perdeu ali. a chave dele não. Porque também o ônibus podia ter passado do lado e o vento ter mexido no carro, né? Daí também bate a alarme. Eu acho que foi bem na hora que o ônibus de turismo passou. A gente tem quanto bloco mais? Que eu quero dar de presente pra vocês o livro depois. Não, mas isso aí nós temos. São mais 20 minutos só. Daí É você uma me hora, dá- é uma me hora, dá um toque é uma hora aí. por convidado. Daí então eu mais vou ou menos. falar poesia. A figura que aparece não é menos o seguinte. Não conheço. Que figura. Que figura, não conheço isso aí, pelo amor de Deus. Cuidado. Nunca. 149 seguidores, não tem nenhum post. E Estranho, né? não é. Os fake da vida. Então, você sabe, tem muito bandido assim, né? Eles chegam com essa ideia de que. Que nem o Brad Pitt lá com a coitada da senhora lá do. Que veio pra namorar ela. É, imagina. Carla, qual é o nome completo? Carla. É Carla Ramos. Ramos. 9, vai falar o celular. 995866024. Esse aqui foi poesia que eu fiz em homenagem a Clarice Lispector. 99586 6024, é isso? Isso. Vou botar no grupo da rádio. Você não botou no grupo da rádio, né? Não, Ah, não me recordo, você já tá no grupo da rádio, né? não, Já tá, né? não. Não, eu tô no teu. No teu no nosso. Lattes. Rapaz, tá calmo hoje, né? Pois é, Estranho, a gente aqui sem ter movimentado Eu ainda. sempre- Por causa da aqui- chuva. Pois é, mas é movimentado. hoje deu WBO. O pessoal não vê. No sábado que vem eu venho então pra ver o. Mas não, daí aqui é lotado aí, tá cheio de gente. Pena que não é gravada a imagem. A Gabi Mas mais pra frente eu vi. pode fazer Vai. a entrevista na terça à noite, pode ser? Isso, eu vou combinar No mesmo com ela. horário que Eu eu tenho que fiz. ver minha agenda. Mas Zeca Pagodinho mas eu saiu quero colocar candidato um- a deputado. Agora sim, esse é meu candidato. Vai criar o Bolsa Cerveja, Vale Torresmo e Meu Boteco Minha Vida. Meu boteco, minha vida é boa. Eu falo que eu não bebo. E o brasileiro vota em qualquer um mesmo, né? Que aparecer pela frente, como quem elegeu o E o Tiririca, slogan é deixa a vida me levar, a vida leva eu. quem... E pelo Gente, o menos pessoal eles tá criaram... mandando perguntinhas assim básicas, tá? Ah, na boa. Mandaram aqui, ó, Mauro. O primeiro livro Que eu li? não, que você estudou para poder fazer a complexidade Da Clarice? da Clarice e Tá. o que você precisava derreter desse conteúdo literário. Tá, fechou. Eu acho que ele é escritor também, porque só pode ser. É, porque Esse é detalhado, tipo, Esse tipo né? de pergunta é só de escritor, cara. Eu queria trazer, eu queria até mostrar para o Vitor que ele falou da questão da máquina de escrever. Tem um livro que saiu, que foi a segunda edição, a edição comentada da Água Viva, só que eu não trouxe hoje porque eu não vim muito preparado, que veio com os manuscritos dela. Manuscrito de máquina de escrever. Nossa. Ela, Nossa, isso é ela histórico, rasgando, né? ela Isso é histórico. riscando e colocando os comentários que ela queria mudar no livro. Fidedigno mesmo o negócio, né? Sim, é isso aí que eu estudei para ele a resposta. Então, daí a gente pode Sim. fazer essa aí. É porque daí eu fiz a comparação do livro realmente de 1974, né? E esse que saiu em 2017, que foi da editora Rocco, que foi o mesmo livro, mas o livro comentado. E nesse livro comentado, tem um professor dela que lê os manuscritos que ela mandou para o professor, e o professor fala para ela que ela não podia se expor como escritora, falando como escritora.
Daí que ela criou essa persona dela como a questão da pintora. Aham. Porque ela tá falando de um relacionamento que ela terminou, né? Como é que você fala isso? Você não é se basear, você fez uma. Não é uma síntese. Você fez uma. Eu fiz uma comparação entre os dois. Não, mas tem uma outra palavra literária que. Uma ação literária, como é que fala? Esqueci. Analogia? É uma analogia. Mas não chega a ser uma analogia. É uma que na co- verdade foi um estudo comparado. Estudo comparado. É. Eu peguei as duas versões e fui vendo o que tinha e o que não tinha. Nesse livro dela comentado é um catatal, é grossinho assim, porque tem um monte de comentário do pessoal falando a respeito. Quanto tempo vocês estão namorando? Você sabe que o livro tem 10% de consistência. É. O resto é prolação. 10%. Eu acho que não dá pra gente generalizar, né? Não dá pra colocar tudo na mesma cesta, mas tem muito livro que é isso aí. É, mesmo. isso é verdade. Livro técnico, científico, é 100% de... Não tem como... Já foi me remunerar no TikTok aqui, O pessoal curtiu? Não, tá remunerando aqui, ó, 15 centavos de dólar. Oh, que legal. Só Já que é alguma é. coisa, já dá quase R$1. Sim, sim. É, tem algum- A gente começa aí. Começa assim. Aqui é 3.790 seguidores. Eu posso comentar no finalzinho que eu tô pensando fazer esse programa Leio Logo Cogito? Não, deve, Então tá, fechou. deve. Tem que falar. Porque eu vi na internet, eu queria Leio Logo Existo, mas já tem. E qual é o melhor Leio dia logo, da né? semana pra você? Uma quarta-feira? Qual é um dia bom pra você? De Um dia à segunda a noite? sexta? Eu acho que uma quarta à noite, tá? Quarta-feira. Porque nós vamos fazer o seguinte: o Marino vai abrir um espaço Legal. para te ajudar ali. Nós temos o programa Sinap no Ar, das 5 às 6, das 6 às 7 é o Numeralize, com a Débora Fischer. Não sei se você ouviu lá. Eu ouvi aquele dia. Ela é numeróloga cristã. E daí, das 7 às 8. Ah, Aí o ótimo. Marino já chega para fazer a mesa, vai ter alguém que tem que fazer a mesa ali de Uhum. som. E depois ele entra das 8, aí ela vai até onde quiser. Altas Marino? horas. Dá um espaço para ela? Vamos analisar e o espaço já está aberto. Ah, fechou. Mas Gratidão. porque quarta-feira tem ensaio. Por que não terça, depois do teu programa? Pois é, a terça Melhor a terça? talvez seja melhor na terça. Sim, porque daí tem o na pessoal de quarta-feira tem advocacia depois, e daí depois o pessoal da advocacia, no caso. Não. Na terça nós. É o programa gravado de segunda. Eu não estou lá na terça. Nós estou gravando. Nós estamos fazendo o programa segunda, quarta e sexta. Tá. Terça e quinta é o gravado. O de terça é reproduzido de segunda o e de programa em quarta. si não precisa ser ao vivo, você tá lá. Você pode gravar, a gente Não, pode mas ela gravar. quer porque ela quer interagir. Eu quero com as pessoas. entrevistar. Não, isso pode ser Daí eu feito. levo a pessoa para Mas entrevistar não precisa também. ser naquele horário das 8, entendeu? Se a Por entrevista exemplo, é eu pessoal, faço- levar é, a pessoa, você pode gravar. a gente pode Sim. gravar, que nem eu fiz com você nas 3 horas da tarde. A gente pode levar lá às 3, deixa gravado e eu coloco no teu horário. Tá, Não é então a remoto, gente pode não é Não organizar. remoto. precisa Não é ser pela necessariamente ao vivo às 8 horas da noite, entendeu? Entendi. A gente pode gravar, assim como eu fiz com o teu, depois coloquei no horário Assim, do você não vai programa. fazer pelo WhatsApp, pelo telefone e tal. Conversar com a pessoa. Se você tiver que conversar com alguém, você vai. Vou convidar. levar ao vivo, Ah, aham. bom. Não, mas a esse gente ao pode- vivo, é. esse ao vivo de estar lá é que se grava. Entendi. Daí a gente Daí grava daí depois depois no teu horário, veicula se no quiser. horário É. que tiver. Que Legal. a nossa mesa dá para conversar com a pessoa remotamente, tal, né? Não, Eu mas- pensei num programa assim que seria mais resolvendo o problema, a pessoa anonimamente liga, né? Ah, vai pro programa esse seria assim. um- também uma dá. outra Sabe, ideia, sabe? Pode ser um quadro dele. Porque não tem- Porque aí porque a não tem, pessoa, porque os ouvintes É. podem se identificar. Os problemas são comuns, né? É, porque pode Um que necessariamente toma ser um 80% quadro é dentro marido e desse mulher, programa. Né? Marido e mulher, mulher e Isso. marido, né? Então isso toma 80% E se colocar relacionamento pessoal, de casal e tudo mais, vai ser aquela audiência para Mas então, E se a gente sabe brincar qual com que é o o melhor nome? horário desse tipo de programa? Pela manhã. Amanhã? Que é o horário que as mulheres estão escutando rádio, cara. A gente Elas tá estão na trabalhando cozinha. pela manhã. Não, mas a maioria das mulheres escuta a rádio na cozinha. Claro, a rádio antena, mas hoje em dia tem Alexa.
Hoje em dia você tem o celular e você escuta o rádio. Eu saí do meu trabalho às 16. Não. Ah, tá, para Aí, veicular pela pra manhã. veicular pela Entendi. manhã, Vamos lá, entendeu? vamos A gente lá. pode, o horário de gravação. Porque daí dá para brincar assim, ó. Leio, logo cogito. Leio fica É. literatura e o cogito fica essa parte Isso, de isso. perguntar. Vamos lá, Perguntar. gente, Vamos vamos. encerrar então. É, Vamos fazer o último bloco. é. Então deixa eu dar o livro pra você de presente. Tá. Você quer dar no ar assim no Face? Isso, e daí primeiro eu quero ler essa Tá. poesia. Dois, som. Mandando. Bem, beleza? Vai embora. Pessoal, voltamos. Estamos no programa Boca News aqui pela Rádio Ativa. Nós gravamos esse programa todo sábado a partir das 10 da manhã aqui no Café Líquore, bem no centro de Curitiba, na Boca Maldita, aqui na Galeria Tijucas. O McDonald's anuncia com a gente? Né? Ainda não, né? Ainda não. Mas aí em frente é o McDonald's, vou dar uma cancha para eles aí, né? Embora eles não anunciem, mas é bem em frente ao McDonald's. McDonald's, estamos vendo você. É, nós estamos de olho. E você entra em contato com a Radioativa no 419-8842-5151. Marino, falei muito rápido? Não, tá bom. Não, eu entendi. 98842-5151. E o Marino é aquele que está recebendo você, artista, cantor, Escritora. que fala, você que é o teu grupo, aquele grupo de garagem musical. O Marino toca esse programa e vai passar o celular dele para você passar a composição da sua banda, passa um MP3 para ele, que nós teremos o maior prazer em reproduzir no programa Garagem Musical. Qual o celular para entrar em contato com o Marino? 41 98 440 4316 com Marino no Garagem Musical. E não esquece, você é artista, você é pintora, você é escritora, você canta, toca, tem banda, liga para mim, manda a sua arte, me explica que você vai fazer parte do Garagem Musical. Muito bem, estamos aqui por uma parte final. Com a Carla, último bloco. Carla, Que vamos peninha. lá. Você tem alguma homenagem para fazer? Para quem? Para quem você vai fazer uma homenagem aí? O que você vai fazer? Eu tenho uma poesia que eu fiz pra Clarice Lispector. Isso é um brinde. É, Vamos lá. isso Vamos lá. Então, Vamos lá, lucidez atenção. poética. Pedaço de papel, pouco de tinta, em mãos, minha alma de poeta. Misturo tinta e papel com a coragem de dizer tudo o que penso. Em mãos, a loucura de ser poeta. Sou louca, sou poeta, e dispenso as coisas palpáveis, tão vãs, tão fúteis, coisas de um falso ser. Eu vivo dos restos dos sonhos, aqueles que vocês ignoram. Por serem só sonhos, eu vivo dos trapos de amor por aqueles que vocês rasgam por ser só amor. Eu vivo das palavras, aquelas que vocês nunca dizem, por serem só ditos normais. Sou poeta e vivo em minha loucura, na certeza de que ela será eternizada na normalidade de vocês, que nem sabem que são mais loucos que eu, poeta, por suicidarem-se todos os dias, cedendo caprichos fúteis de uma desumana humanidade, que só tem por lhes oferecer essa cadeira de força cativa. Muito bem, lindo, maravilhoso, né? Demais. Poesia é uma coisa que realmente é muito, assim, para quem gosta, né? É o famoso banho na alma, né? Que você escuta, que você leva, não É é? que não tem como não gostar, né, cara? Eu acho que assim, a gente que é ser humano, que gosta de se comunicar, você tem que mergulhar nessas letras e saber encantar a alma de alguém. Marino, eu com cometi um voz pecado, grave. mas eu vou emendar, vou agora corrigir esse pecado. É que a Carla até agora não passou o celular de contato Não, é no dela. final, é no final. Não, mas eu do te antecipo, programa. depois ela repete, porque o pessoal não pegou o lápis e o papel na mão para anotar. E a Carla, como é que faz para entrar em contato com a Carla? Então, gente, eu gosto muito de conversar, né? Então é 41 99 58 66 024. Vamos repetir. 41 99 58 66 024. Muito bem, Marino. Chegou uma perguntinha, né? Lembra? Ah, vamos à pergunta. Na contextualidade de um livro, como é que você encarou essa comparação com que você, dentro do estudo que você fez com a Clarice?
Bem, para a gente fazer uma tese de mestrado, demora 2 anos, né? Então são 2 anos de prazo. Então a gente utiliza muito o que se chama de estudo comparado. Então o que eu fiz? Eu peguei o livro dela, que foi lançado em 1974, né? Com todo o zeitgeist da época, né? O espírito da época. E peguei o outro livro que foi de 2017, que foi da editora Rocco, se eu não me engano, que foi um estudo no sentido dos manuscritos de Água Viva. Então, tendo essas 2 versões veiculadas, né, eu consegui fazer um comparativo quanto o que mudou de 1974 para esse outro livro de 2017. E foi muito interessante porque teve um estudo que ela passou o manuscrito para um professor dela e esse professor falou assim: Clarice, você está se expondo muito, porque você está falando de um final de relacionamento da sua vida sendo uma personagem escritora. Daí ela criou essa possibilidade dela ser uma personagem pintora com um primeiro momento da vida dela, escrevendo sobre as pinturas dela. E eu acho que isso que deu o boom do livro, que foi o diferencial do livro. Legal, ele respondeu aqui, porque ele mandou palminhas para você. Legal. Legal. Tudo bem, Marina? Eu também, eu tô... Tá satisfeito? Maravilhas. Ótimo. Tá ótimo? Ótimo, maravilhoso Carla. aí, viu? Todos conceituaram bem aqui, hein? Isso. Unanimidade aí. Muito obrigado, né, por participar aqui do Esteja sempre conosco. Boca News Obrigada. na Radioativa. Deixar em contato no ar aí, tuas redes sociais. Ah, sim. O Facebook tinha bastante Carla Ramos, daí ficou Carla Ramos, entre parênteses Carlinha, tá? Daí sou eu. Botou um parêntese? ali? Coloquei entre parênteses Ah, é? Carlinha. Aí, arroba, no Insta, arroba carlaramos.mkt, né, marketing, porque tinha uma Carla Ramos Psico, né, daí eu utilizei carlaramos.mkt. E eu tenho no YouTube o programa que eu apresentava em Florianópolis, que se chama Saúde com Vida Sustentável, a Rede dos Alquimistas do Agora. Então, o meu canal é Saúde com Vidas, com S maiúsculo, 2 pontinhos, Rede dos Alquimistas do Agora. Então, vocês podem me acompanhar e podem conversar comigo no WhatsApp, que eu respondo. Muito bem, Legal. Muito bom. bacana. Intervalo? Eu acho que... Intervalo? Intervalo? Ou encerramos o programa? Eu acho que Hoje a Carla tá, tem um presente, uma caixa. O que é isso, Carla? Sim, eu tenho um presente para vocês. Eu tenho um presente, já que é o pessoal da rádio, com musicistas, radialistas, pessoas que se Artista em geral, interessam artista em por geral. música, que cantam e encantam, É. né? Eu estou trazendo para vocês o livro da Orquestra Sinfônica do Paraná, 40 anos, Muito Opa. bem, que eu muito fiz a obrigado. decupagem das entrevistas Muito desse obrigado. livro. Nós É de vamos- Álvaro Colasso e Joanita Ramos. Marino, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma biblioteca da rádio. Da rádio. Está iniciando com Perfeito. esse livro e as pessoas que nos presenteiam com o livro. E na semana passada fui presenteado com um negócio assim que até fica meio difícil de a gente ouvir, porque fui presenteado com um CD. Um CD. Uma artista que veio aqui, Andréia, né? Ela mandou. Andréia Segato. Andréia Segato. Ela mandou. Segato. Mas abram pra E ver. aí assim, é difícil. O CD, né? A gente não tem. Não tem, ninguém mais toca. Até o Mas aparelho, enfim, né? é uma forma de você ter essa gratidão, né? É. E agradecemos muito, viu, cara? Que vai fazer parte da nossa Nós vamos história criar da lá a biblioteca. biblioteca na rádio na para que rádio. a gente possa, né, ter os momentos O de garagem leitura. musical, ó, todo mundo olha está só. aplaudindo Olha você que aqui, maravilha, ó. hein? Olha só. Todo mundo está dando Que gratificações lindo. para Ai, que Carla, obrigado, é isso Estou aí. folheando aqui, olha com bastante fotos, interessante, realmente, muitas fotos. É feito por 40 anos da Nossa. Orquestra Sinfônica do Que Paraná, maravilha, hein? Que maravilha. pelo Teatro Guaíra, editora maravilha. Teatro Guaíra. Olha, muito obrigado. Em nome da Rádio Ativa, agradeço muito essa Em nome do lembrança. Garagem Musical, parabéns. Mas ela não está perfeita, porque não tem a sua dedicatória no início aqui. E isso nós exigimos que seja feita a dedicatória pro para programa. você eternizar essa data de hoje, então essa dedicatória Certo. a toda a Radioativa, o pessoal Farei aqui. com o maior prazer. Isso. Então tá bom. Obrigado. Vamos Gente, encerrando? encerrando. Encerramos hoje o programa Boca News aqui na Radioativa
Todos os sábados, a partir das 10 horas, estamos aqui no Café Líquore, no centro, na Boca E eu queria Maldita. contar uma novidade. Pois não, Opa! diga. Eu tô com um espaço agora na rádio que Isso. vai se Opa. chamar Leio Logo Cogito. Ótimo. Então são dois momentos, o momento de literatura e o momento Fale que eu escuto. Isso. Uma reflexão, né? Reflexão. Isso, legal. Muito bem. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Maravilha, Sérgio. Obrigado a vocês, desejo Isso. sucesso à Carla e expanda esse conhecimento até países que falam a língua portuguesa, começando Isso. por Angola, que eles são muito atenciosos e respeitam Curitiba. Muito Parabéns, bem. Legal. Joia. Vamos embora. Obrigado. Fiquem com Obrigado. Deus. Até Obrigado pela sábado que vem. Até a oportunidade. próxima. Valeu. É que não-